Alberto de Nóbrega ficou 11 anos sem falar com o Silvio Santos. Ele não entrou muito em detalhes sobre o motivo da briga, mas ele fala palavras muito pesadas contra o Silvio, que eu vou relembrar essa história para vocês. Ele lembra que na época, com a morte do pai, isso o Carlos Alberto, ele estava totalmente desequilibrado e ele fala que o patrão do pai dele, no caso o Silvio Santos, vivia um período de deslumbramento com o sucesso e com o poder. Então, qual foi a razão da briga? Ele não conta em detalhes, mas ele fala algumas coisas bem pesadas sobre Silvio, que eu vou pegar aqui da matéria do Maurício Sticer. Olha só, gente. Algum tempo depois do falecimento de Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto, em 1913, 1976, em meados de 1970, o Carlos Alberto deu uma entrevista, gente, à Rádio Bandeirantes, muito pesada, no qual ele acusa Silvio Santos de ter roubado. O Carlos Alberto fala que ele tinha direito a 10% das ações do Baú da Felicidade. São palavras fortes e pesadas. Olha só o que o Carlos Alberto disse. Tem algumas palavras que eu nem vou poder dizer, tá, gente? Ele fala assim, ele me roubou 10%. Isso é uma safadeza, uma crueldade. Aí fala um monte de palavrão aqui do Silvio Santos. Aí ele fala, nunca mais falei com ele. Só no enterro do meu pai e na morte da mulher dele. Essa é a história do Silvio Santos. Tem um trecho da gravação, gente, que foi citado no jornal A Folha da Tarde no dia 8 de maio de 87. Esse trecho que eu acabei de falar para vocês, que ele fala que o Silvio Santos roubou ele em 10% e que ele tinha direito às ações do Baú da Felicidade, saiu aí no jornal Folha da Tarde em 8 de maio de 87. Em outro trecho, o Carlos Alberto diz que o Silvio Santos é isso, é aquilo, são palavras assim fortes. Ele fala do Silvio Santos. Aí ele fala, ele não tem bandeira, não tem religião, não tem sangue, só pensa em dinheiro. E xingou o Silvio de vários nomes aí bem fortes. Na época, a reportagem da Folha da Tarde explica que essa fita com o Carlos Alberto dizendo tudo isso, em entrevista à Band, circulou em São Paulo. Possivelmente alguém catou essa fita, gente, e divulgou. Possivelmente divulgado por alguém da emissora. A Band ficou furiosa na época com Carlos Alberto naqueles dias de 1987. Em 27 de março daquele ano, ele havia estreado Praça Brasil, lá na Band. Mas ele ficou apenas 2 semanas, gravou 5 episódios só. Mas o Silvio Santos, em abril de 87, ele contratou Carlos Alberto de Nóbrega, toda a equipe do humorístico para o SBT, rebatizando o que era lá na Bandeirantes outro nome, ele rebatizou no SBT A Praça é Nossa. E a estreia foi em 7 de maio. A recontratação do Carlos Alberto em 87, gente, foi o fruto da reconciliação entre o Carlos Alberto e o Silvio Santos. O filho de Manuel de Nóbrega, posteriormente, disse que ele foi levado, gente, a acreditar, por isso que ele falou tudo aquilo do Silvio Santos, por pessoas, por terceiros, por fofocas, que ele tinha direito do parte do baú. Mas ele conta que ele se enganou. Ele falou tudo aquilo do Silvio porque as pessoas levaram ele a acreditar que ele tinha direito a 10% ali da empresa do Silvio Santos, do Baú da Felicidade. Aí o Carlos Alberto fala que depois ele viu que ele próprio estava errado. Me envenenaram, disse o Carlos Alberto. Nunca mais ele falou sobre essas acusações.
Em público, o Silvio e o Carlos Alberto já trocaram muitos elogios daquela época para cá, várias vezes. Teve um encontro no Troféu Imprensa de 2017 que o Carlos Alberto ali teceu vários elogios a Silvio. Ele fala que ele tinha que agradecer de coração ao Silvio Santos. Quando eu vim para cá no meu primeiro programa, talvez tenha sido o mais importante dia da minha vida de artista, pois você fez uma declaração de amor comigo e amigo. E tudo que você sempre cumpriu até hoje. O que você falava, você cumpriu até hoje. Se a praça tem 30 anos, é porque você acreditou em mim. Nos momentos difíceis, você confiou em mim. E se não fosse a liberdade que eu tenho de trabalho total, a praça não teria 30 anos. Não teria 30 anos em emissora nenhuma, disse o Carlos Alberto. O Silvio respondeu aí, lembrando que o Manuel de Nóbrega, que é o pai do Carlos Alberto, é claro que a gratidão é inerente ao ser humano. Você disse que se não fosse você, se não fosse eu, você não teria praça. Até hoje, mas se não fosse o seu pai, eu não teria tudo que eu tenho até hoje. Será que é por conta disso que o Carlos Alberto achou que teria direito a 10% do baú, gente? Gente, só comentando uma situação aqui para vocês verem, né? Mesmo o Carlos Alberto tendo de tudo aquilo do Silvio Santos, ele contrata o Carlos Alberto em 1987 para a emissora SBT. Então, eu acho que tinha alguma coisa errada nisso mesmo. Que genuinamente, a gente não sabe a história toda, o baú é 100% do Silvio Santos. Tanto que o Carlos Alberto reconhece em determinado tempo que as pessoas envenenaram ele e que ele não tinha realmente direito a esses 10%. Só dando uma opinião aqui e gostaria de saber a opinião de vocês. E depois de todos esses acontecimentos, agora em 2020, o Carlos Alberto relembrou como que foi que ele voltou à amizade com o Silvio Santos. Ele fala que foi um reencontro emocionante. O Carlos Alberto ficou 11 anos sem falar com o Silvio, na época lá de 1970. Ele contou os bastidores da reconciliação. Ele fala que foi um tio dele, do Carlos Alberto, que fez a ponte para esse reencontro com o Silvio Santos. Esse mesmo tio era médico das filhas do Silvio na época. Uma delas precisou ser internada no hospital de São Paulo. E aí o Silvio pergunta para o tio do Carlos Alberto: Carlos está zangado comigo? Será que ele poderia falar comigo? Eu estava morrendo de saudades. Foram 11 anos sem falar com ele, sem ver o programa dele. Isso quem disse foi o Silvio Santos. Né, daquela época lá, que ele fala que ele tinha direito a esses 10%, que o Silvio Santos estava deslumbrado com a fama, teve todo que eu já contei para vocês. Essa desavença foi superada em um jantar emocionante que conta o Carlos Alberto. Ele disse que foram abraços, lágrimas nos olhos, ele contou a história da vida dele para os meus filhos e ficou tudo bem, vida que segue. Nesse jantar estavam os filhos do Carlos Alberto, e o Silvio Santos contou toda a história de vida dele para os filhos. Ele ficou tudo bem, vida que segue. Inclusive, né, ele deve ter contado a história do baú, né? E o Carlos Alberto deve ter percebido que ele não tinha direito, né, gente? Porque ficou tudo bem, vida que segue, disse o Carlos Alberto. O Carlos Alberto havia mudado para o Rio de Janeiro para trabalhar na Globo, emissora onde escreveu e dirigiu Os Trapalhões. Ele disse que tinha evitado contato com o Silvio e não imaginava que voltaria a morar em São Paulo. E olha, como que a vida deu voltas, né? Ele fala, quando um casal se separa, é briga pro resto da vida. Depois de um tempo, você começa a lembrar de coisas que não pode esquecer. E com o Silvio foi a mesma coisa. É que quando se briga com uma pessoa, gente, isso mesmo na vida da gente pessoal, a gente só lembra da briga, né? Mas e as coisas boas que as pessoas fizeram? Deveria pensar também, né? Bom, o Carlos Alberto estreou A Praça é Nossa em 87. A estreia foi um marco da televisão e contou com a participação do Silvio Santos no banco ali do programa. Foi o dia mais importante da minha vida artística, um divisor de águas. Silvio fez a maior declaração de amor, carinho que um amigo pode fazer. Não esperava. Tá vendo, gente? Tudo se resolve.
Antes dessa pandemia, o Carlos Alberto viu o carro do Silvio Santos lá no estacionamento e perguntava para o segurança: posso ir dar um abraço nele? Aí ele conversava com o Silvio, eles riam junto, mas era raro, acontecia 2 ou 3 vezes ao ano. Como definir aí o Silvio Santos hoje? O Carlos Alberto diz que, como artista, ele é o maior comunicador que apareceu na televisão brasileira. Como amigo, tenho gratidão e um respeito enorme, afirma aí Carlos Alberto com todas as letras. Tá aí, gente, uma reconciliação bonita, né? Depois de 11 anos brigados, hoje ele vem contar que o Silvio Santos, ele é o Carlos Alberto de Nóbrega, hoje, graças ao Silvio Santos. Tá aí uma bela reconciliação e que dure para sempre, né? 2 ícones aí de apresentadores da TV brasileira.